boa tarde a todos vocês, telespectadores da TV Cidade. Mais um Literatura iniciando nessa sexta-feira, 16 de agosto de 2013. E hoje, como sempre, nós trazemos pessoas para discutir sobre cultura, sobre artes e, lógico, sobre literatura. Nosso Literatudo, que é o programa semanal de literatura, artes, história, informação, cultura geral. Nós temos aqui um casal polivalente, eles têm inúmeras funções e nós temos aqui a Thaís e o Luiz, a Thaís Bueno e o Luiz, também muito conhecido como Carioca, embora ele nem soubesse, mas o nome dele tem sido bem falado nos meios alternativos por aqui no Vale do Paraíba. E vamos falar um pouco sobre uma das diversas áreas que eles dominam, o Luiz com a filosofia e a Thaís hoje na área de tradução. Então iniciaremos a entrevista com a Thaís e aproveito aqui no Literatura ao Vivo para dar boa tarde à nossa apresentadora Eliana Santos, que está conosco, já passou o nervosismo da estreia, estreou no programa passado, agora está conosco pela segunda vez no Literatura. Boa tarde, Eliana. Boa tarde a todos, telespectadores, nossos convidados. E o nervosismo ainda não passou, não. Eu acho que vai ter sempre, mas isso é bom, muito bom. Uma boa tarde a todos. Então, vamos começar então. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Vamos começar com a Thaís, né? A Thaís Bueno. Ela que é formada em letras, é mestre em linguística aplicada e doutoranda em linguística aplicada pela Unicamp. Está aqui conosco para falar hoje sobre a área de tradução. Ela tem umas pesquisas muito interessantes, até já aproveito aqui essa oportunidade ao vivo para convidá-la para vir outras vezes no nosso Literatudo, só que hoje vamos fixar na tradução. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Thaís, é sobre a tradução. Por que você adentrou nessa área? Uma pergunta bem, na verdade, de curiosidade mesmo, porque hoje nós sabemos que o mercado no Brasil literário tem crescido muito, né? E você poderia dizer por que ser tradutora hoje, por que trabalhar nessa área e quais são os campos, como que está hoje esse mercado e aqueles que estão estudando letras ou outras mais ciências humanas, se vale a pena investir nessa área? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Fico muito contente de poder estar aqui e dividir a experiência, né, com o pessoal, com o público. Bom, eu acho que o meu interesse pela tradução já tem um certo tempo, né? Eu fiz essa faculdade, essa graduação em letras. Sempre gostei muito de literatura, mas ao mesmo tempo eu tinha esse interesse por tudo que é estrangeiro, assim, por aquilo que é costume de outras culturas, o que eles fazem, que literatura eles desenvolvem. E eu acho que isso dentro da área de letras acabou me levando para essa área da tradução, porque é aí que a gente faz esse jogo a gente brinca, né, do estar entre línguas, né, estar entre duas culturas diferentes, porque ao mesmo tempo que a gente faz uma tradução ou teoriza sobre ela, a gente também está pensando sobre dois mundos totalmente diferentes, tudo que a gente tem que levar em conta para realizar uma tradução de uma forma interessante. Isso, para mim, é o mais gostoso de ser tradutor, de pensar sobre tradução. Agora, para quem se interessa pelo tema, foi essa a sua pergunta, né? Assim, qual é o atrativo da área? Eu acho que tem que ser esse mesmo, assim, tem que ser esse interesse pelo que é estrangeiro, pelo que é diferente do nosso, tentar sair um pouco do nosso lugar, da nossa cultura, como a gente vê, e dar um passo adiante, né? Atravessar a fronteira da nossa cultura para poder enxergar também a nós mesmos de outra forma. Assim, a gente pode, tem muita gente que fala dessa experiência de quando você sai do seu país e volta, assim, volta enxergando tudo de uma outra forma.
Eu acho que a tradução, de certa forma, é isso também no nível da linguagem, no nível da língua. Então, isso é o mais bacana. Agora, o mercado não vou, assim, mentir, é um mercado um tanto difícil, assim, para tradutor. Porque até hoje ele não é um profissional, assim, não é uma profissão tradicionalmente regulamentada, apesar da gente ter o Sintra, que é o Sindicato do Tradutor, ele normalmente trabalha como autônomo e tal, e não tem, assim, por exemplo, o pagamento, né, o salário do tradutor. Ele depende muito daquilo que o cliente está querendo pagar para ele, entendeu? Ele depende muito das condições de trabalho que o cliente está disposto a oferecer, porque é justamente um profissional que trabalha sozinho. Ele trabalha em casa, pela internet, hoje em dia a tradução é basicamente isso, é feita. Você pode ter um cliente aqui em Taubaté e está morando lá no Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande do Sul, ou no Nordeste, em Manaus, não tem essa necessidade dele estar em um lugar, mas ao mesmo tempo ele depende muito do que o cliente está disposto a oferecer para ele. Não sei se eu respondi essa pergunta. Com certeza. A Eliana quer fazer uma pergunta para você. Thaís, bom, lendo sobre tradutores e tradução, eu achei algo interessante sobre um ditado italiano que diz tradutor traidor. Qual a origem desse ditado? Explica pra gente. Então, é italiano, né? Tradutor e traditore. É muito antigo esse ditado popular. Não se tem com certeza a origem dele, se sabe que é muito antigo e tem a ver com a ideia de que o tradutor é um traidor. E até hoje isso é muito comum, assim, às vezes se a gente parar um pouco para pensar sobre o que é tradução, né? Como que ela está na nossa vida, principalmente tradução de literatura. Tem muito a ver com a visão que a gente tem do tradutor hoje em dia, exatamente como um traidor, aquele que não consegue, ele sempre falha em fazer, em cumprir aquilo que ele se pretende como tradutor, que é justamente trazer a palavra do autor do original, né? Ele tem que passar o que se espera dele, culturalmente, socialmente, é que ele passe o texto do autor original para uma outra língua, idêntico, é quase como trazer o que o autor estava pensando, né? É isso que se espera. Se espera que o autor do original estava pensando aquilo, queria dizer alguma coisa com aquela palavra, o tradutor tem que passar aquilo. E, no fundo, isso é um projeto linguístico impossível, quando a gente para pensar nisso, porque tem que se pensar também que a língua é um processo, né? A língua é algo vivo, né? Tem muita gente que fala isso. Linguagem é algo que não... Apesar das tentativas, né, da gramática, de congelar a língua, né? A gente vê aí gramáticas, dicionários para institucionalizar a língua. No dia a dia ela muda, ela se desenvolve. Quando você passa uma língua para uma outra cultura, outro lugar, a língua já traz palavras novas, tem termos novos surgindo todo dia. Então, quando você passa uma informação ou um determinado texto de uma cultura para outra, estrangeira, é inevitável que aquele texto mude. Primeiro porque passou para uma outra cultura, né? Muitas vezes a tradução acontece também anos depois do original ter sido escrito. Então os costumes já mudaram também e essa mudança vai ficar gravada na tradução. Também tem a questão de ser uma outra pessoa também que está escrevendo ali, né? O autor foi o primeiro, o tradutor é o segundo, já tem a visão do tradutor filtrada ali. Então é inevitável que o texto seja mais dele do que... Tem muita gente que defende isso, que o texto traduzido é uma criação do tradutor, né? Só que, infelizmente, em termos de mercado, hoje tem muita gente que quer evitar isso, né? Quer evitar quer ler, por exemplo, uma tradução esquecendo que muitas vezes a gente vai ler um Shakespeare, sei lá, um clássico, um desses grandes assim. Eu quero ler, se eu posso, eu leio na língua original, que aí eu vou ter acesso mais direto às ideias
do autor do original, ou eu quero ler uma tradução que seja fiel, né? Tem muito esse termo, uma tradução fiel, e que não traia o original, mas isso, quando a gente pensa mais em termos de língua, o que é língua e linguagem, a gente vê que isso é impossível. O tradutor, ao traduzir, ele também coloca emoção, né? Sim, E eu acredito que seja aí que, às vezes, algumas Exato. pessoas acham que a tradução deixa a desejar, mas não é bem assim. Realmente, seres humanos, tradutores, colocam emoção. Sim. E Thaís, também tirando essa interpretação própria do tradutor, essa forma de ele ver, temos também as diversas culturas, né? Sim. Que são diferenciadas. Por exemplo, eu gostaria até que você falasse sobre a ilustração que eu vou fazer nesse momento. Eu já li a obra de Dostoiévski, do qual até já fizemos programas especiais só sobre ele. Lógico, é meu escritor favorito, então a gente, digamos que, entre aspas, puxa o saco dele aqui no programa, então isso é normal. Então já fizemos alguns programas do Dostoiévski aqui. E eu já li livros do Dostoiévski traduzidos do russo para o francês, do francês para o português. E já li livros do Dostoiévski diretamente do russo. Inclusive já entrevistei um grande amigo nosso de São Paulo, Luiz Avelima, que é vice-presidente nacional da União Brasileira de Escritores. Ele que é tradutor do francês, do russo, do inglês e do grego. E ele traduziu do Dostoiévski o Gente Pobre, que é o primeiro romance e que fez o Dostoiévski famoso no círculo cultural russo, né? Com 20 e poucos anos de idade apenas. E, então veja essa diferença. Eu já li, por exemplo, eu peguei agora o Crime e Castigo, eu busquei Crime e Castigo diretamente do russo. Já tinha lido ele do francês, português-francês e francês-russo. Então, ou melhor, francês-português. Quando a gente pega uma tradução direto do russo, a gente vê o Dostoiévski parece que da maneira mais como ele é, um pouco mais assim direto. Alguns diriam, os leitores leigos, né, na literária diriam seco, enquanto acham que o Tolstói é meio florido, né, isso é o que o leigo fala. E o francês ele consegue fazer o Dostoiévski ficar também um pouco, digamos, entre aspas, florido também, digamos assim. Agora, quando o brasileiro vai traduzir direto, parece que vem mais fidedigno do que era o Dostoiévski. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, cai um pouco nessa questão, né, da inevitabilidade da mudança naquele texto. Uma determinada expressão que é traduzida é uma viagem, né? Eu gosto de pensar muito na tradução como uma viagem. Você tirou lá da Rússia e trouxe para o Brasil, vai mudar um pouquinho, pelo menos, né? Se a gente quer, não tem assim como a gente lê, principalmente um texto de literatura que tem tantos jogos de significados ali, né? Tem tanta coisa em jogo ali. Não tem como a gente ler um texto como se fosse um russo da época em que o livro se passa e tal, claro. Agora, realmente, eu concordo um pouco, assim, por exemplo, a cada passo que você tira desse processo de tradução, você chega um pouco mais perto, né? Antigamente você traduzia realmente, primeiro para o francês, do russo para o francês, depois do francês para o português, porque a gente não tinha tradutoras, né, para traduzir direto do russo. E é como se cada nacionalidade que entrasse no meio desse processo fosse dando uma corzinha diferente, que é a cor daquela cultura. Então eu acho que realmente, se você traduzir direto do russo, que é algo que está acontecendo agora recentemente, há grandes possibilidades mesmo de você se sentir um pouco mais perto, né, daquele original, de você tá ali. Mas continua, pelo menos a minha opinião, assim, continua sendo um projeto impossível tentar chegar naquele original, assim como se você fosse um russo da época lendo aquele livro. Mesmo que se você tirar o francês do meio, você chega um pouquinho mais perto daquele russo, mas acho que ainda assim muda pelo menos um pouquinho a história e também a gente tem o estilo de cada tradutor também, né? Isso varia um pouco também, assim.
Interessante também, até eu vou colocar aqui o Luiz no meio da conversa, Luiz. Não tem a ver com tradução que eu vou falar, mas tem a ver também. O regime militar, que muitos chamam de revolução, eu chamo de ditadura, né, que começou em 64, lastimavelmente, no Brasil. Esse processo de praticamente rompimento da democracia brasileira acabou ajudando a nós termos hoje muitos tradutores do russo. Esse mesmo amigo que eu citei, Luiz Avelima, ele com seus 18 anos, ele foi preso e exilado, foi parar em Moscou sem saber uma palavra de russo. Hoje ele é um grande tradutor, traduz diversas obras de vários escritores russos. Eu citei Dostoiévski porque, como já disse, é o nosso maior paixão. Mas ele acabou aprendendo, ele já sabia espanhol, aprendeu também francês, acabou tendo experiência no grego, ele traduziu Aristófanes, por exemplo. E hoje o livro Gente Pobre, que é um livro que é publicado por nosso grande amigo que hoje está morando em Taubaté, que é diretor nacional da UBE, que é o Nicodemos Sena. O Nicodemos editou esse livro, Gente Pobre, do Dostoiévski, e o Avelima foi o tradutor. E hoje a faculdade de São Petersburgo, terra do Dostoiévski na Rússia, a antiga Leningrado durante a época da ditadura de Stalin, durante toda a União Soviética, hoje voltou a se chamar São Petersburgo. A Universidade de São Petersburgo assume esse livro, Gente Pobre, editado aqui em Taubaté, pelo Nicodemos Sena, traduzido por Luiz Avelima como um livro que faz parte da faculdade de português, no curso de português da faculdade de letras e tradução lá de São Petersburgo. Imagina a importância disso, né? E graças aos diversos males que a ditadura produziu no Brasil, alguma coisa ela acabou sem querer fazendo de bom para nós hoje. Então, parabéns à ditadura militar nesse sentido. Voltando, a Eliana quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de que você deixasse alguma dica para quem está começando, para quem está iniciando nesse ramo. Sim. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas interessadas, né? Eu encontro assim muitas pessoas que eu comecei, acho que não tem outra forma, assim, principalmente em tradução, que não é aquela coisa, você não encontra no classificado do jornal precisa-se de tradutor, né? É uma profissão que a gente pratica de forma autônoma mesmo. Então depende muito de você conhecer pessoas do ramo e estar envolvido em atividades, em projetos da área, né? Ou em cursos de tradução. Geralmente os tradutores ou eles têm uma formação em letras, né? E aí seria letras, português e a determinada língua para a qual ele quer traduzir, ou em algum curso de graduação de tradução, que a gente tem também pela Unesp, tem na UFSC também, em Santa Catarina. Ou a pessoa viajou para fora, aprendeu a língua lá fora e volta, né? Mas o ideal é que ela pelo menos tenha um conhecimento. Eu acho assim, minha dica estude muito, tente conhecer muito bem tanto a língua que a gente chama, né, a língua de partida e a língua de chegada. A língua da qual você está traduzindo e aquela para a qual você vai traduzir. E pratique muito a escrita e é basicamente isso. Procure fazer cursos e conhecer as pessoas que estejam nesse meio editorial, né? O ideal é conhecer pessoas do meio editorial para você montar a sua rede sua network, né? Que a gente chama. E é basicamente isso, eu acho. Reforçando o que você disse, que na verdade seria a minha próxima pergunta, era sobre a formação realmente dos tradutores. Então você disse que tem duas universidades que oferecem esse curso? Isso, são as maiores, assim, os maiores do Brasil são o curso de tradução, né, da Unesp, que fica em São José do Rio Preto, e de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina. Mas tem também vários cursos de letras pelo país que
que dão a possibilidade, né, do aluno aprender uma segunda língua e sair dali praticando, fazendo tradução. No meu caso, o meu curso foi letras, português só. E o inglês eu aprendi por conta própria e comecei a traduzir, conhecendo pessoas, e de um você vai conhecendo o outro e tal. Daqui a pouco você monta uma rede e começa a se aproveitar também daquilo que a internet permite, né? Você pode fazer uma propaganda sua na internet, oferecer seus serviços, e aí depois que começa, você faz um bom trabalho, que não falta trabalho, assim, parece muito, e você vai ficar bastante ocupado. Aproveitando esse gancho, então, deixe o seu contato. Faça a sua propaganda. A minha propaganda. Obrigada. Bom, nós temos, né, a gente criou há cerca de 2 anos, assim, porque eu já fazia minha tradução, né, como autônoma, mas aí a gente criou a Escrevedoria, que é uma empresa online de produção de texto, junto com a Lilian Bento, que é uma amiga nossa jornalista. A gente criou a Escrevedoria para produzir texto, revisão, que eu faço também, sou revisora de texto, e tradução. E a gente está no Facebook, que é facebook.com/escrevedoria, e também tem um e-mail que é querotexto@escrevedoria.com, para quem se interessar, quiser conhecer nosso trabalho ou fazer um orçamento, né? Muito bom, muito bom. Só mais uma colocação. Há quantos anos você está nesse mercado de tradução? Há quantos anos? Acho que cerca de 7 anos, assim, se eu contar. Contando assim, como freelancer, né? Que é o que eu comecei a fazer e tal, com os clientes, tem cerca de 7 anos já. Então eles estão novinhos, já tem 7 anos de tradução. Bem conceituado. Gostei.